Bom dia mais uma vez a todos. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com o tema a persistência do trabalho infantil no Brasil contemporâneo, tá? Esse tema ele é bastante pertinente, visto que é uma realidade que existe há muito tempo, desde o Brasil escravo até os dias atuais. Ainda nós temos aí a realidade de crianças, jovens e adolescentes que realizam trabalho, né, de forma exploratória. Tá? Primeiro vamos compreender o que é o trabalho infantil. Então, o trabalho infantil ele consiste em toda e qualquer forma de trabalho que seja exercido por crianças ou adolescentes com idade menor àquela definida pela legislação de cada país. No nosso, aqui no Brasil, esse limite é de 16 anos, salvo enquadramentos como aprendiz, que permite o trabalho a partir dos 14 anos de idade, tá? Aqueles tipos de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, como o jovem aprendiz, né? Que permite que o aluno estude e realize aí um trabalho técnico, já objetivando inseri-lo no mercado de trabalho, tá? Então, nesses casos aí nós não configuramos como uma exploração do trabalho infantil, e sim como uma preparação para o mercado de trabalho. É totalmente diferente, tá bom? O Brasil, né, ele vive essa realidade da exploração do trabalho infantil desde muito tempo, não é? Desde principalmente, especificamente, com maior destaque na época da escravidão, onde os filhos dos escravos, eles já eram explorados. As crianças, filhos de escravos, já eram explorados. No feudalismo, também esse tipo de exploração da mão de obra infantil acontecia com o objetivo aí de favorecer os senhores feudais, não é? Os donos de engenho, né? Os fazendeiros, que viam aí nesse tipo de trabalho uma mão de obra barata para eles, né? Então, com isso, as crianças acabavam sendo exploradas também. Mas foi durante a Revolução Industrial que esse tipo de exploração atingiu seu auge. Nas primeiras fábricas europeias, a utilização do trabalho infantil era vista como uma mão de obra muito mais barata. E isso ocasionava o quê? Jornadas diárias de até 14 horas, em troca, basicamente, de comida e uma moradia. Então, as crianças eram exploradas e trabalhavam apenas para ter direito a um lugar para morar e ao que comer. Então, isso ocasionou, pessoal, a mutilação de muitas crianças que não sabiam manusear as máquinas, que não sabiam utilizar os maquinários e até mesmo morte em acidentes nas fábricas. Tudo isso sem contar os constantes abusos sexuais e os castigos severos que essas crianças sofriam, tá bom? Então, essa é a realidade aí de um Brasil que, ao longo da história, vivenciou essa situação. Quais são as causas do trabalho infantil? Primeiro, a pobreza familiar. Quanto mais pobre uma família, mais probabilidade, mais chance de ela acabar colocando a criança para trabalhar desde muito cedo é maior, tá? Ou seja, se há uma situação de pobreza extrema, de miséria familiar, a família ela vai jogar essa responsabilidade de a criança ter que complementar a renda da família. Então, consequentemente, isso vai o quê? Dar lugar à escola. A escola vai ficar em último lugar. E outra causa também é a educação de baixa qualidade.
Porque muitas famílias, elas não enxergam na escola uma perspectiva de futuro, uma possibilidade de mudar de vida. E isso faz com que gere aí a evasão escolar de muitas crianças e adolescentes, que acabam de deixar a escola para ter que trabalhar. É uma outra realidade, tá? Outra questão também, outra causa, é a naturalidade com que muitas famílias tratam o fato de a criança trabalhar. Muitos pais, muitos familiares têm o discurso de que o trabalho dignifica o homem, o trabalho edifica, não é? Então, com isso, desde cedo, quanto mais cedo a criança tiver contato com o trabalho, mais chances aí de ser um trabalhador honesto, que luta, que batalha pelo sustento da sua família, essa criança vai ter. Só que não é bem assim. Nós sabemos que o direito principal da criança, aliás, os direitos principais das crianças são estudar e brincar, e não trabalhar. Não é verdade? Então, esse discurso de que o trabalho, não é, dignifica, o trabalho protege aí a integridade, a moral do futuro homem que esta criança venha a se tornar. Quando eu falo homem, é homem no sentido geral, homem ou mulher, tá? E acaba muitas vezes aí repetindo esse cenário do passado, de um Brasil escravocrata, tá? Então, outra causa é o próprio trabalho familiar, onde muitas crianças acabam sendo exploradas pelas próprias famílias. Os pais, né, os familiares acabam vendo na criança uma possibilidade de reduzir custos. Em vez de contratar um funcionário, vai utilizar a própria criança para realizar algum trabalho doméstico, tá? Empregar seus filhos aí em trabalhos na agricultura, no comércio, na zona rural. Então, isso é uma realidade que ainda hoje existe. Como consequências disso, pessoal, nós temos os impactos físicos, porque muitas crianças e adolescentes que se encontram em uma situação de exploração acabam apresentando graves problemas de saúde, como cansaço, né? Problemas respiratórios, ansiedade, distúrbios de sono, irritabilidade. Outros impactos também são os psicológicos, porque a criança ela acaba aí sendo omitida de ter o direito de vivenciar uma infância onde a brincadeira, a diversão aliada à educação deveriam fazer parte, para dar espaço a uma sobrecarga, a uma pressão, a uma responsabilidade de trabalho que pode trazer sérios problemas, né? Principalmente em quadros familiares nos quais a criança é a principal responsável pela maior renda da família. Então, essa inversão de valores pode causar uma série de dificuldades para uma criança que não deveria ter que passar por isso. Então, psicologicamente, isso acaba abalando também a criança, tá bom? Nós temos também os impactos educacionais. O aspecto educacional, pessoal, também é fortemente impactado. Crianças que trabalham apresentam grandes dificuldades no aprendizado escolar, levando-as a abandonarem as escolas. Isso quando não largam a escola para poder começar a trabalhar. Quando a criança continua na escola, ao mesmo tempo em que trabalha, as notas sofrem uma queda brusca, fazendo com que essas crianças elas fiquem desestimuladas, frustradas e com o futuro comprometido. Sem falar, não é, que esse rendimento, esse baixo rendimento da criança na escola acaba gerando o quê? Uma má alfabetização. Então nós já temos aí um outro problema, que é o analfabetismo que será gerado por essas crianças que não irão aprender a ler e escrever na idade certa. Alguns tipos de trabalho infantil que nós temos. O trabalho realizado por crianças em casas de famílias ricas, na zona rural, nas minas, nos canaviais, nas fábricas, o narcotráfico,
a prostituição infantil, a pornografia infantil e o tráfico de pessoas, tá? São alguns aí dos tipos de trabalho infantil que a gente pode destacar como sendo aí os mais agravantes. Tipos de trabalho exploratório, tá bom? Combate ao trabalho infantil. Quais são os agentes que nós podemos usar na nossa redação? Quais são os órgãos que nós podemos citar como colaboradores, como possíveis solucionadores desses problemas, dessa problemática? Então, nós temos aí os direitos humanos, que fiscalizam e denunciam esse tipo de exploração, tá? Muitas ações contam com o apoio de empresas e setores da sociedade civil para a erradicação do trabalho infantil. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estuda e fiscaliza também as relações de trabalho infantil no mundo inteiro. Programas nacionais de combate ao trabalho infantil são estimulados, buscando capacitar professores, as escolas, não é? A conscientizar também a população da necessidade de juntos se unirem para combater aí o trabalho infantil. O próprio Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Educação também, que buscam oferecer capacitações para os profissionais da assistência social, da educação, além de fortalecer a autonomia dos fiscais de trabalho e das ONGs voltadas para esse propósito. Tá? Claro que existem muitos outros agentes que vocês podem citar aí na redação de vocês. As leis que nós temos no Brasil, pessoal, são as seguintes. Não é? Cada país ele tem a sua legislação específica para aí determinar qual é a idade mínima que uma criança ela pode começar a trabalhar. No Brasil, a legislação é bastante clara, sendo que até os 14 anos de idade, o trabalho infantil é completamente proibido. Tá? Entre 14 e 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, como eu destaquei no início da aula. Aí sim a criança ou adolescente, ele pode ser inserido em um curso profissionalizante, em um curso técnico, que vai lhe dar possibilidade de desenvolver alguma atividade voltada aí para um curso técnico, tá bom? Entre 16 e 18 anos, há uma permissão parcial, que proíbe trabalhos noturnos em condições perigosas, penosas, de modo que o decreto de número 6.48/2008 lista 93 tipos de atividades consideradas as piores formas de trabalho infantil. E nós temos também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a maior arma legislativa para fiscalizar e punir empresas ou pessoas responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil exploratória. Tá, pessoal? Então, são algumas leis que vocês podem citar na redação de vocês. Eu trouxe aqui um vídeo explicativo para vocês, para a gente poder compreender melhor um pouco sobre a diferença entre o que é trabalho, o que é considerado exploração do trabalho infantil e o que são atividades que podem até ajudar a criança dentro de casa a construir sua autonomia, sua independência, como, por exemplo, cuidar do próprio quarto, arrumar sua cama, juntar os próprios brinquedos dentro de casa. São atividades que não são configuradas como exploração. Se, por exemplo, a mãe determinar que a criança é responsável por arrumar sua cama, isso não é exploração. Isso é constituir na criança a própria capacidade de ser independente, de ter a sua autonomia para realizar certas atividades que são importantes, que ela desde cedo aprenda a realizar sozinha, tá? Então vamos ver aqui a diferença.
Se vocês estiverem conseguindo me ouvir melhor o áudio do vídeo, vocês me confirmem. Você sabia que não são só os adultos que... Estão conseguindo, pessoal, ouvir o áudio? Sim. Ah, tá tentando ouvir. Certo, vou continuar. trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil.
o governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Então, pessoal, deu para entender de forma mais lúdica a diferença, não é? Entre atividades que são permitidas que a criança realize dentro da própria casa, por exemplo, daquelas que são configuradas como exploração do trabalho infantil. Deu para vocês entenderem? Na redação de vocês, vocês podem usar também, pessoal, esse curta aqui chamado Vida Maria, que foi um curta de 2006, produzido por Márcio Ramos, que conta a história de Maria, uma menina de 5 anos que tem como obrigação cuidar dos afazeres domésticos em vez de estudar, tá? Ela tem um sonho aí de frequentar a escola, de ser alfabetizada, aprender a ler e escrever, mas a tradição, a realidade da família é a de que as mulheres, elas têm apenas a função de serem domésticas, de serem donas de casa, tá? Esse curta ganhou o prêmio nacional aí, reconhecimento de um curta bem produzido, tá? Com a temática bastante pertinente. Eu vou colocar só um trechinho para vocês observarem aqui a temática explorada. Depois, se vocês quiserem assistir na íntegra, é só colocar lá no YouTube, Vida Maria, tá? Que aparece. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando novo, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe.
bom, Maria? Tudo bom, Antônio. E aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Então, pessoal, observem que a geração ela vai continuando, não é? Maria, ela cresce, ela vira uma mulher que não consegue ser alfabetizada, não consegue frequentar a escola, já está grávida, possivelmente a sua criança também irá ser uma criança que não vai ter a possibilidade de frequentar a escola, porque tem a responsabilidade de realizar aí atividades voltadas aí para o trabalho no campo, né? O trabalho aí na agricultura, o trabalho como dona de casa, dentro dessa realidade mais rural, né? Então, esse curta retrata essa vivência, não é? De muitas pessoas e muitas crianças que desde cedo começam aí essa vida de trabalho duro, trabalho pesado, omitindo-as aí do ambiente, de viver no ambiente escolar, tá bom? Pessoal, ficou entendido o tema, a diferença entre exploração do trabalho infantil e atividades que são inerentes para a própria criança criar sua autonomia, que a criança pode sim realizar em casa, sem ser vista aí como uma exploração? Deu para vocês entenderem? Eu vou explicar agora a atividade, tá bom? Vocês, com base nesse tema, pessoal, irão construir a redação passo a passo. Eu quero que vocês coloquem dentro desses quadros. Estão vendo aqui, a tela está sendo compartilhada para vocês com a atividade de fixação. Está aparecendo para vocês? Sim. Ok. Então, vocês vão destacar o tema, não é? Que é a persistência do trabalho infantil no Brasil. Colocou o tema, você vai apresentar um contexto. Pode fazer a citação de um filme, um livro, uma série, uma música que fale sobre os direitos da criança, sobre a exploração. Você vai contextualizar, tá? Nós vimos na aula passada que toda redação ela tem que apresentar tese. E o que são as teses? São problemáticas que dentro do tema você destaca, tá? Então aqui você vai apresentar a tese 1, depois apresenta a tese 2, tá? Isso vai ser o parágrafo de introdução. Depois você vem para o desenvolvimento. Vou começar a escrever o meu D1, que é o desenvolvimento 1. Então, eu apresento uma informação que pode ser a citação de uma autoridade, um argumento de autoridade, pode ser um fato histórico, como o que os próprios slides mostram, né? Que desde a época da escravatura, ou até mesmo no feudalismo, as crianças já eram submetidas à exploração do trabalho, né? Depois eu vou fazer a relação dessa informação com a tese 1, com o primeiro problema que eu apresentei lá na minha introdução. Apresento as consequências dessa situação, desse problema na sociedade, tá? E vou para o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o D2. Apresento outra informação, que pode ser um dado estatístico, uma citação ou um fato histórico. Pessoal, é bom que você faça aí uma variação, tá? Se no primeiro parágrafo você apresentou um fato histórico, no segundo apresenta um dado estatístico, ou vice-versa, para não ficar repetitivo. Do mesmo jeito, você agora vai relacionar essa informação com a tese, com a problemática que você apresentou.
Depois, apresentar aqui as consequências desse problema na sociedade. Terminei o meu desenvolvimento. Vou construir agora o último parágrafo da minha redação, que é a conclusão, tá? Então, eu retomo a tese, apresentando conectivo conclusivo, portanto, desse modo, tá? E vou aqui apresentar qual agente pode resolver o problema do primeiro argumento que eu apresentei. Então, eu quero duas propostas de intervenção, tá? Eu coloquei aqui ministério, mas você pode usar outro agente, tá? Sem ser especificamente um ministério. Eu vou até trocar essa palavra ministério por agente. É a escola, é o Estado, tá? Você pode usar aqui outro agente. É a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Educação. Então, depois que você apresentar o agente, você vai apresentar um detalhamento. O detalhamento é sempre aquela informação a mais que a gente dá sobre um dos elementos da proposta de intervenção. Tá bom? Então, se você apresentar, por exemplo, a escola como sendo o agente, então você vai dizer: cabe, portanto, às escolas, aí, vírgula, ou travessão, instituição responsável pela formação educacional dos indivíduos, fecha com travessão ou vírgula, realizar a fiscalização, não é, dos alunos junto ao conselho tutelar, por exemplo, né, que estão sendo submetidos a trabalhos exploratórios, por exemplo, né? Então, depois que você apresenta o agente, você vai apresentar um detalhamento para a primeira proposta. Depois, outra proposta de intervenção para solucionar o problema com outro agente, tá? E, por último, a finalidade. Para que isso vai ser feito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é o intuito disso ser feito? Tá bom? Esta atividade valerá uma pontuação. Lembrando, pessoal, da nossa atividade avaliativa de amanhã, que eu agendei lá no controle acadêmico, tá certo? Para vocês realizarem. Então, eu vou disponibilizar esse material aqui no grupo do WhatsApp. Vocês respondem de forma digitada, ó, dentro dos próprios quadros. Tá? São caixas de texto onde você pode digitar aqui a sua própria resposta. Faz o rascunho numa folha avulsa, num caderno, e digita aqui para ficar de forma bem organizada. E vocês têm até 15 dias para me enviar esta atividade, com o seu nome completo e a turma. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, sem dúvida. Não. Não? Poucas pessoas participaram da aula hoje, apenas 7 alunos. Na aula anterior também foi essa quantidade de alunos? Tinha mais. Tinha mais, Não, né? um pouco mais. Ok. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Realizem a atividade nesse prazo de 15 dias. Não esqueçam de amanhã realizar a minha atividade avaliativa. Eu já coloquei lá no grupo, vou reforçar os conteúdos novamente. E até a próxima semana. Um abraço, cuidem-se e até mais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.